Oi, meu nome é Ethan, tenho 29 anos. Até 6 meses atrás, eu era só o cara que consertava o Wi-Fi num prédio onde meu aluguel era mais caro que a parcela do carro da maioria das pessoas. Aí, uma noite, à meia-noite, bati na porta do apartamento 14B e ela abriu como se estivesse me esperando. O corredor cheirava a cítricos e chuva, e quando eu disse, consertei o Wi-Fi dela, ela me olhou direto nos olhos e sussurrou: Você merece mais que uma gorjeta. O que ela fez em seguida mudou tudo. Ela continuou encontrando maneiras discretas e cuidadosas de me ver de novo, cada uma mais arriscada que a anterior, até que a luz da porta virou nosso código secreto e eu percebi que alguns limites machucam mais do que protegem. Se você está assistindo a isso agora, me diz de onde você é nos comentários. Porque eu ainda não sei se o que fizemos foi errado. Eu morava numa kitnet acima da garagem do condomínio Vista do Rio, onde o aluguel mensal era mais do que a maioria das pessoas ganhava em 2 semanas. A única razão pela qual eu podia pagar era porque eu consertava coisas. Roteadores, termostatos, impressoras que travavam à meia-noite quando alguém precisava de cartões de embarque. O zelador do prédio, Noah, me arrumava uns bicos quando os moradores não queriam esperar pela manutenção oficial. Foi assim que acabei na porta do apartamento 14B, 5 minutos antes da meia-noite de uma sexta-feira, segurando um roteador extra e ouvindo o elevador apitar 2 andares abaixo. O corredor cheirava a produtos de limpeza cítricos e a chuva vinda da orla do rio. Verifiquei a mensagem de Noah novamente. 14B de novo. Roteador caindo. Ela está com problemas com aquele negócio da galeria dela. Bati 2 vezes, suavemente para não acordar os vizinhos. A porta abriu antes mesmo de eu abaixar a mão. Ela estava lá, vestindo um cardigan creme que provavelmente custava mais que meu aluguel, cabelo escuro preso, sem maquiagem. Ainda linda, daquele jeito impecável que mulheres ricas conseguiam, mesmo à meia-noite. Madeleine Harrow. Eu já tinha consertado a internet dela 2 vezes antes, mas ela nunca tinha aberto a porta tão rápido. Ethan, ela disse, como se estivesse me esperando. Eu não me lembrava de ter dito meu nome a ela. Dona Harrow. Levantei o roteador. Noah disse que a senhora está com problemas de conexão. Ela se afastou para me deixar entrar. Ao cruzar o batente, notei a luz da porta do lado de fora piscar 2 vezes e depois apagar. É a coisa mais estranha, ela disse, fechando a porta atrás de mim. Funciona perfeitamente durante o dia, mas depois das 11, a voz dela sumiu. De algum lugar do apartamento, ouvi a voz de Graham Harrow ecoando de um viva-voz. Algo sobre projeções trimestrais e um voo atrasado. Eu a segui até a cozinha, onde o roteador estava atrás de uma samambaia em vaso na bancada de mármore. O apartamento era imaculado, arte em todas as paredes, livros organizados por cor, almofadas que nunca tinham sido usadas. Ele simplesmente para, ela disse, pairando com uma caneca de cerâmica enquanto eu me ajoelhava ao lado da bancada. O roteador estava quente ao toque. Eu o desliguei, contei 10 segundos e liguei de novo. As luzes piscaram verde, laranja, verde novamente. Pode ser superaquecimento, eu disse, afastando a samambaia. Essas unidades esquentam quando ficam guardadas assim. Ela se inclinou para me observar trabalhar. O perfume dela era sutil, caro, algo com baunilha e cedro. Você é muito paciente, ela disse. Testei a velocidade da conexão no laptop dela. Sinal cheio, sem perda de pacotes. Parece bom agora. Só precisa de espaço para respirar. Foi então que eu disse aquilo. A frase que se repetiria na minha cabeça por semanas. Consertei o Wi-Fi dela, eu disse, mais para mim mesmo do que para ela. E agora? Ela pousou a caneca e me olhou diretamente pela primeira vez. Você merece mais que uma gorjeta. Comecei a objetar. Noah cuidava de todos os pagamentos. Moradores não deviam dar gorjeta a funcionários individuais. Mas ela já estava indo em direção à geladeira.
Ela tirou um pequeno cartão emoldurado debaixo de um ímã em forma de pincel. É um passe de pré-estreia de artista, ela disse, oferecendo-o a mim. Amanhã à noite na Galeria da Orla, para doadores e consultores. O cartão era pesado, impresso em papel de verdade, letras douradas. Eu não posso. Não é pagamento, ela disse rapidamente. Você poderia conhecer clientes. Pessoas precisam de ajuda técnica para seus negócios. A voz de Graham ficou mais alta no viva voz. Algo sobre aterrissar em São Paulo, pegando o voo noturno de volta no domingo. Ela olhou para a sala, depois para mim. Articulou a palavra por favor. Peguei o cartão. Obrigado, eu disse. Ela me acompanhou até a porta. Enquanto eu entrava no corredor, a luz da porta piscou uma vez, ficou apagada por 2 segundos e depois acendeu novamente. Boa noite, Ethan, ela disse. A campainha do elevador apitou a 2 andares de distância. Ela ainda estava na soleira quando as portas se abriram. Caminhei pelo estacionamento molhado pela chuva até minha kitnet, onde o aviso de aluguel ainda estava colado na porta e metade de um sanduíche estava embrulhado em papel alumínio na minha mesa. O lugar cheirava a fluxo de solda e café solúvel. 3 caixas plásticas cheias de cabos sobressalentes e placas de circuito. Um colchão numa estrutura que eu tinha construído com caibros de madeira. Mandei uma mensagem para Noah. 14B, está tudo bem agora. Ele respondeu imediatamente. Ela é legal, só solitária. Pendurei o passe de artista com um alfinete ao lado da minha bancada, pretendendo devolvê-lo no dia seguinte. Mas naquela noite, fiquei acordado ouvindo os carros na rua molhada e pensando no jeito que ela tinha articulado por favor quando a voz do marido preencheu o cômodo. Sábado de manhã, consertei uma impressora no 6C e um termostato no 9A, 2 gorjetas em dinheiro que eu não queria, mas precisava. Dona Klein me encontrou no saguão depois, toda de cabelos grisalhos e batom vibrante. Você é tão prestativo, ela disse, ajustando os óculos de leitura. Mas você conhece as regras do condomínio sobre funcionários em eventos de moradores, não é? Não sou funcionário, eu disse. Apenas um prestador de serviços. Claro! O sorriso dela era tão afiado quanto o esmalte. Mesmo assim, melhor manter os limites claros. Olhei para o passe da galeria na minha caixa de ferramentas e assenti. Mas às 6 daquela noite, me vi entrando na galeria da Orla mesmo assim. Não para participar do evento, apenas para devolver o passe e explicar que não poderia usá-lo. O espaço era todo de paredes brancas e iluminação direcionada, cheio de gente que usava cachecol dentro de casa e falava com as mãos. Avistei Madeleine perto do guarda-volumes, usando um vestido preto que se movia como água quando ela se virava. Você veio, ela disse quando me viu, para devolver isto. Levantei o passe. Agradeço o convite, mas que bom que você está aqui. Ela tocou meu braço brevemente. Eu não tinha certeza se você. Um cachecol de seda pendurado na minha caixa de ferramentas no guarda-volumes chamou a atenção dela. Ah, ela disse sorrindo pela primeira vez desde que a conheci. Devo ter deixado cair mais cedo. Dona Klein surgiu do nosso lado como por encanto, toda sorrisos e preocupação. Ethan, querido, ela disse, funcionários não são permitidos em eventos de doadores. Madeleine se aproximou de mim. Ele não é funcionário, é meu consultor de tecnologia para os tablets do leilão. As sobrancelhas de Dona Klein se arquearam ligeiramente. Ah, entendi. Você se importaria de me mostrar como reiniciá-los? Madeleine me perguntou. Caso travem durante a licitação? Caminhamos até uma pequena cozinha atrás da galeria principal. Ela puxou um iPad enquanto eu tentava pensar em uma razão para ir embora. Toque aqui, eu disse, guiando o dedo dela até o menu de configurações. Depois em geral e depois em redefinir ajustes de rede. Ela estava perto o suficiente para que eu pudesse sentir a respiração dela.
Quando o tablet reiniciou, ela riu uma vez, surpresa consigo mesma, como se tivesse esquecido que podia fazer aquele som. Eu me sinto tão burra com tecnologia, ela disse. Você não é burra. Permanecemos ali por um momento, o tablet esquecido entre nós. Pela porta eu podia ouvir o murmúrio da conversa, o tilintar de taças de vinho. Vamos pegar um ar, ela disse. Saímos para um banco de frente para o rio. As luzes da cidade se refletiam na água escura como estrelas caídas. Não dou uma risada há meses, ela disse baixinho. Não em casa. Eu não sabia o que dizer a isso, então não disse nada. Às vezes, o silêncio era melhor que as palavras erradas. Ela tirou o cachecol de seda da bolsa e o enrolou no pulso. Graham viaja constantemente. Quando ele está em casa, somos educados, como colegas de quarto que já namoraram. Um barco passou no rio, sua esteira capturando o luar. Eu devia ir, eu disse. Devia mesmo? A pergunta pairou entre nós como neblina. Ela não estava me pedindo para ficar. Ela estava perguntando se eu queria. Não sei, eu disse honestamente. Voltamos em direção ao prédio em linhas paralelas e cuidadosas, mantendo 3 passos de distância. No saguão, as portas do elevador se abriram e Ava saiu com fones de ouvido no pescoço, a filha de Graham. 17 anos, cabelo escuro como a madrasta, olhos observadores que não perdiam nada. Oi, ela disse, olhando entre nós. Oi, querida, Madeline disse. Como foi na Sara? Bom. O olhar de Ava demorou-se no cachecol na mão de Madeline. Você está atrasada. O evento se estendeu mais do que o previsto. Subimos no elevador em silêncio. Ava desceu no 12º andar. No 14º, Madeline se virou para mim. Obrigado por esta noite, ela disse. Não por ter vindo, por ter sido decente. Boa noite, Dona Harrow. A luz da porta permaneceu acesa enquanto eu me afastava. Mais tarde, sozinho na minha kitnet, mandei uma mensagem para Noah. As dobradiças do 14B estão rangendo. Ele respondeu. Na lista. Nos 2 dias seguintes, consertei as dobradiças, depois um termostato piscando, depois recarreguei tinta de impressora que não precisava realmente de recarga. Cada visita era breve, documentada no registro de manutenção de Noah, completamente legítima, e cada vez que eu saía, a luz da porta piscava por exatamente um segundo antes de acender novamente. Na segunda-feira à noite, eu estava devolvendo um leitor de código de barras ao escritório quando ouvi a chave de Ava na fechadura. Muito cedo. Escorreguei para a área de serviço, onde o ar era denso com detergente e o calor das secadoras em funcionamento. Pela parede fina, ouvi vozes. Como foi a escola? Madeline perguntou. Bem, por que o cara da manutenção está aqui com tanta frequência? O prédio é velho, as coisas quebram. Hum. Passos passaram pela área de serviço. Ava parou um pouco fora da porta e eu prendi a respiração até que ela seguiu em frente. Naquela noite, Graham estava em casa. Bati no 14B para entregar o scanner e ele atendeu a porta vestindo um terno caro, com o telefone encostado na orelha. Um segundo, ele disse a quem quer que estivesse na linha. Para mim, manutenção? Só devolvendo o equipamento. Ele encerrou a chamada e tirou uma nota de R$ 50 nova da carteira, deixando-a na bancada da cozinha. Pela visita, minhas bochechas queimaram. Deixei o dinheiro onde estava. Madeline observava nosso pequeno teatro do outro lado da sala, com uma expressão ilegível. No elevador, vi meu reflexo nas portas de aço polido. Pequeno, cansado, teimoso. Terça-feira de manhã trouxe um e-mail para todos os moradores. Auditoria rotineira das câmeras das portas esta semana. Agradecemos a sua cooperação. Rolei minha lista mental de visitas recentes ao 14B. Demais. Muito frequentes. Suspeitas demais para qualquer um que estivesse realmente prestando atenção.
Passei o resto da terça-feira resolvendo problemas reais em outras unidades. Quarta-feira, a mesma coisa. A luz da porta ficou acesa nas 2 noites. O sinal de "não estou sozinho", embora nunca tivéssemos discutido o que aquele sinal significava. Quinta-feira de manhã, Noah bateu na minha porta. "A Harrow perguntou sobre você ontem." "O que ela disse?" "Perguntou se você estava ocupado. Pareceu desapontada quando eu disse que sim." Assenti e fechei a porta. Quinta-feira à tarde, fui à galeria para devolver o passe de artista oficialmente. Madeline me encontrou na entrada de serviço parecendo cansada à luz natural. "Você tem me evitado", ela disse. "Tenho trabalhado." Ela tirou um envelope aberto da bolsa. "Para o seu aluguel. Sei que tem sido apertado." O envelope era grosso. Mais dinheiro do que eu ganhava em 2 meses. "Por favor, não", eu disse, empurrando-o suavemente de volta para ela. Ela assentiu, magoada e aliviada ao mesmo tempo. "Eu devia ir", eu disse. Enquanto eu me virava para sair, Dona Klein apareceu com o telefone levantado, ostensivamente fotografando uma instalação de arte. Mas eu estava claramente visível no canto da foto dela. "Tenham uma ótima noite", ela chamou. Voltando para o prédio, Noah mandou uma mensagem. "A Klein perguntou se você tem a chave do 14B." Eu respondi: "Não." Mas eu já podia ver como isso pareceria para qualquer um que revisasse as imagens de segurança. Os registros de tempo não mentiriam, a frequência não faria sentido, e as fotos de Dona Klein preencheriam as lacunas. Sexta-feira à noite, a energia acabou. Eu estava na minha kitnet quando as luzes se apagaram e o gerador de emergência entrou em funcionamento. O prédio inteiro ficou escuro, exceto pelas placas de saída alimentadas por bateria e o brilho avermelhado da iluminação de emergência nas escadas. Peguei pilhas extras e um roteador portátil e subi. Se alguém precisasse de ajuda com energia de backup, seriam os moradores com escritórios em casa, pessoas trabalhando até tarde em coisas importantes. No 14B, a luz da porta estava finalmente apagada. Pela primeira vez em dias. Bati. Madeline abriu a porta segurando uma lanterna e parecendo calma, mas abalada. Atrás dela, o apartamento brilhava com lamparinas, a bateria que ela havia colocado nas mesas e bancadas. "O quarteirão inteiro está sem energia", ela disse. "O transformador explodiu." "Eu trouxe pilhas e um roteador de backup, se você precisar trabalhar." "Não preciso trabalhar." Ela se afastou. "Mas entre, por favor." Sentamos no chão ao lado da ilha da cozinha, compartilhando a luz de uma única vela e do meu carregador portátil. O silêncio era diferente sem o zumbido constante dos eletrônicos. A chuva tamborilava nas janelas. A cera se acumulava lentamente no suporte da vela. "Eu ficava inventando motivos", ela disse baixinho. "Tarefas, problemas, coisas que precisavam ser consertadas." Ela olhou fixamente para a chama da vela, para que eu pudesse me sentir segura perto de alguém que realmente me enxergava. Pousei minha chave de fenda e olhei diretamente para ela. Eu fiquei porque sua solidez tornava minha vida menos vazia. Mantivemos os olhos na vela, não um no outro. Lá fora, a chuva batia mais forte nas janelas e em algum lugar na distância um alarme de carro disparava. O raspar metálico da chave de casa dela na bancada foi estranhamente alto. Um silêncio tenso se estendeu entre nós. A vela bruxuleou em seu suporte, projetando nossas sombras longas contra os armários da cozinha. O ombro dela estava talvez a uns 15 centímetros do meu. Ela se moveu primeiro, apenas uma leve inclinação na minha direção. Virei-me para ela e toquei minha testa na dela. Suave, imóvel. Uma vez, nós dois nos afastamos. A vela se apagou e exalamos o mesmo suspiro. Então estávamos sentados separados novamente, a distância entre nós cuidadosa e deliberada. 10 minutos depois,
As luzes de emergência piscaram quando os sistemas do prédio voltaram a funcionar. As câmeras das portas reiniciaram com suaves bips eletrônicos. LEDs vermelhos acenderam em corredores e escadas. Ambos entendemos o que acabara de ser gravado: registros de tempo, proximidade, o fato de que eu estava no apartamento dela durante uma queda de energia, sem nenhum pedido de serviço registrado. Madeline ajeitou o cachecol de seda que estava pendurado em uma cadeira, alisando-o como uma armadura. Levantei e juntei minha caixa de ferramentas. Ligue para Noah se algo mais quebrar. Ligarei, ela disse. Voltei para casa sob uma chuva constante, minhas botas chapinhando em poças que refletiam as luzes restabelecidas do prédio. Na minha kitnet, tirei a camisa úmida e tentei não pensar nas imagens de segurança que agora existiam em algum lugar na memória digital do prédio. À meia-noite, um envelope deslizou por baixo da minha porta. Dentro, uma foto do evento da galeria. Eu, visível ao fundo, enquanto Dona Klein fotografava uma instalação. Preso com um clipe, um bilhete adesivo com a caligrafia cuidadosa dela. Melhor manter os limites. Abaixo disso, o mesmo dinheiro que Madeline havia tentado me dar na galeria, agora selado em um envelope sem identificação. Coloquei o dinheiro de volta no envelope, escrevi "não é meu" na frente e o deixei na minha porta para entrega pela manhã. Sábado, às 7h10, o saguão estava silencioso, exceto pelo farfalhar do plástico de jornal e o zumbido distante das cafeteiras atrás das portas dos apartamentos. Deixei o envelope no capacho do 14B, bati uma vez e fui para o elevador. As portas estavam quase fechadas quando Ava entrou, segurando o envelope. "Isso é seu?" ela perguntou. Eu balancei a cabeça. Ela me estudou por um momento. Então, apertou o botão do saguão. "Mamãe e papai brigam por dinheiro às vezes", ela disse enquanto descíamos. "Papai acha que ela gasta demais com caridade." As portas se abriram e ela saiu sem olhar para trás. Noah me chamou da sala da administração. "A auditoria é hoje", ele disse baixinho. "Mantenha a discrição." Passei a tarde de sábado trocando placas de saída e consertando um triturador de lixo no 8A. Trabalho normal, trabalho documentado, trabalho que fazia sentido. Pelas janelas do escritório, eu podia ver Dona Klein com o comitê do condomínio, rolando as imagens em um laptop. Noah estava sentado com os braços cruzados, ocasionalmente balançando a cabeça. Peguei fragmentos da conversa. Visitas frequentes. Noite da queda de energia. Registros de serviço. A voz de Noah, firme. Todas as visitas registradas. Problemas de manutenção. Essa é a minha aprovação para dar. Uma hora depois, um e-mail foi enviado a todos os prestadores de serviço de manutenção. Com efeito imediato, todas as visitas de serviço devem ser solicitadas através do síndico do edifício, sem exceções. Nenhum aviso formal, nenhuma violação registrada. Noah me protegeu, mas a mensagem era clara. Domingo à tarde, fiz uma longa caminhada ao redor do rio. Céu claro depois da tempestade, corredores e passeadores de cães por toda parte, a vida voltando ao normal. Ao anoitecer, passei pelo prédio a caminho de casa. 14 andares de janelas acesas, vidas em caixas, pessoas que eu nunca conheceria. Olhei para o 14B. A luz da porta apagou por um instante calmo, depois acendeu novamente. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nenhum envelope debaixo da minha porta, apenas respiração. Ajustei o cachecol de seda na minha mochila, ainda lá da noite em que o trouxe para devolver, e continuei andando. 2 semanas se passaram. Consertei problemas honestos em outras unidades. Paguei o aluguel em dia com dinheiro que ganhei trocando termostatos e atualizando firmware de roteadores para pessoas que diziam "por favor" e "obrigado" e me entregavam o dinheiro sem que parecesse caridade.
Assenti para Madeline 2 vezes no saguão quando Ava estava presente. Falamos sobre o tempo, sobre um problema de pressão da água no 12º andar, sobre nada que importasse para quem estivesse observando. Nenhuma visita não registrada ocorreu, nenhum envelope apareceu, nenhuma aparição de Dona Klein com a câmera do celular pronta. A luz da porta estava quase sempre acesa. Às vezes, apagava por um instante, como pontuação numa conversa que só nós dois podíamos ler. Em uma terça-feira à noite, 2 semanas depois, eu estava trocando pilhas nas caixas de correio do saguão quando senti o cheiro cítrico da equipe de limpeza trabalhando no andar de cima. Alguém estava tendo seu apartamento limpo profundamente, preparando para visitas, talvez, ou apenas mantendo o tipo de perfeição que exigia ajuda profissional. Terminei com as caixas de correio e saí. O rio estava liso como um espelho, refletindo as luzes do centro da cidade. O tráfego zumbia na ponte 1 quilômetro ao sul. Acima de mim, na fachada do prédio, a luz da porta do 14B clicou para apagar. 1, 2 e acendeu novamente. Não subi, não verifiquei meu telefone por mensagens que não estavam lá. Apenas fiquei ali, no ar fresco, e deixei que o código fosse o que era, um sinal entre duas pessoas que aprenderam a diferença entre querer algo e precisar dele. O cachecol ainda estava dobrado na minha mochila, macio como uma promessa que nenhum de nós havia verbalizado. Algumas noites eu esquecia que estava ali. Outras noites eu lembrava e sentia o peso dele contra meus ombros. Caminhei em direção à garagem, passando pela entrada da minha kitnet, passando pelo lugar onde eu estivera naquela primeira noite, me perguntando o que ela quis dizer quando disse que eu merecia mais que uma gorjeta. Agora eu sabia. Ela não quis dizer dinheiro. Ela quis dizer reconhecimento. O simples reconhecimento de que eu era mais do que mãos invisíveis consertando problemas invisíveis num mundo que preferia não notar pessoas como eu. E eu era. Por 47 minutos durante uma queda de energia, sentado no chão da cozinha à luz de velas, eu tinha sido visto completamente. Não como o cara da manutenção, ou o caso de caridade, ou o jovem que não pertencia a um lugar como este. Apenas como eu mesmo. Algumas portas não se abrem, elas apenas aprendem a respirar. Luz acesa, luz apagada, e de alguma forma isso é suficiente para duas pessoas que nunca pediram mais do que podiam segurar com segurança. 3 meses depois, eu ainda moro acima da garagem. Meu aluguel está em dia. Minha caixa de ferramentas está organizada. Noah ainda me envia ordens de serviço e os moradores ainda agradecem quando conserto os problemas deles. Dona Klein acena quando me vê no saguão. Não há mais comentários sobre limites ou regras do condomínio. Acho que ela decidiu que aprendi a lição. Ava se formou no ensino médio e foi para a faculdade em agosto. Madeline a ajudou a fazer as malas e Graham voou de volta de uma viagem de negócios para levá-la ao campus. Coisas normais de família. Vi o caminhão de mudança da minha janela e não saí até que eles tivessem ido embora. A luz da porta ainda pisca às vezes. Não todas as noites, não em nenhum horário que eu possa prever. Apenas o suficiente para me lembrar que algumas conversas não precisam de palavras e algumas conexões não precisam de nomes. Tive 3 encontros desde então. Mulheres da minha idade que trabalham em cafeterias, ou dão aula no ensino fundamental ou vendem seguro. Mulheres legais, com um riso fácil e expectativas realistas sobre homens que moram em kitnets e consertam roteadores para pagar o aluguel. Nenhuma delas dura tempo suficiente para virar complicação. Na semana passada, a Madeline me contratou para instalar um novo sistema de computador para a galeria. Ordem de serviço oficial. Documentação certinha. Aprovação do NOAA. 4 horas pelo valor de tabela do sindicato para transferir arquivos e configurar sistemas de backup. Trabalhamos em silêncio profissional enquanto voluntários arrumavam flores e limpavam vitrines ao nosso redor. Quando terminei, ela me acompanhou até a entrada de serviço. Obrigado,
ela disse, exatamente do jeito que diria a qualquer prestador de serviço. De nada, respondi. Mas, enquanto eu carregava meu equipamento na minha caminhonete, ela apareceu ao lado da porta do passageiro, com algo na mão. O lenço de seda, dobrado miudinho, quase um segredo. Encontrei isso no bolso do meu casaco, ela disse. Acho que agora pertence a você. Ela sumiu antes que eu pudesse protestar. Naquela noite, espalhei o lenço sobre minha mesa sob a luz do abajur. Tinha um cheirinho suave de baunilha e cedro, de vernissagens e quedas de energia, e daqueles momentos quietos em que duas pessoas admitiam que estavam mais sozinhas do que planejavam. Dobrei-o com cuidado e o guardei na minha caixa de ferramentas, entre o desencapador de fios e a fita isolante. Não escondido, apenas protegido. Algumas noites, quando estou trabalhando tarde num concerto de notebook ou desembaraçando cabos, eu o vejo ali e me lembro de como era ser confiado com os segredos mais cuidadosos de alguém. Ser escolhido, por um instante, em vez da segurança. A luz da varanda está acesa hoje à noite enquanto escrevo isso, firme e sem nada de especial, como qualquer outra luz em qualquer outro prédio onde as pessoas vivem suas vidas separadas atrás de portas separadas. Mas se piscar duas vezes antes do amanhecer, vou saber que ela está pensando na chegada do inverno, nas tempestades que podem derrubar a energia, nas velas e no silêncio, e no momento em que duas pessoas pararam de fingir que eram estranhas. E eu também vou pensar nisso porque alguns códigos, uma vez aprendidos, viram parte da língua que você fala consigo mesmo no escuro. Luz acesa significa que não estou sozinho. Luz apagada significa que estou esperando. E o espaço entre elas é ali que tudo o que é verdadeiro vive, na pausa entre querer e ter, entre segurança e risco, entre a pessoa que você é e a pessoa que você se torna quando alguém te vê por completo e decide não desviar o olhar. O lenço está na minha caixa de ferramentas. A luz está acesa. E amanhã vou consertar o que quer que esteja quebrado, porque é isso que eu faço, e isso já é o suficiente, e às vezes o suficiente é tudo.